A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, tem a honra de recebê-los para o webinar Rompendo Barreiras no Ambiente Corporativo, que conta com o apoio da Comissão de Ação Social e Cidadania e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, aos participantes e a todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da nossa OAB de São Paulo. É um prazer recebê-los aqui em um evento tão especial e tão importante para todos nós. Hoje nós vamos ouvir e aprender com duas grandes mulheres, com mulheres que são referências para todas nós. Quero de pronto agradecer imensamente a querida Ana Bavon. Nós temos o hábito de chamar de doutoras, elas vão até estranhar, mas a gente mantém esse tratamento como padrão. Doutora Basília, doutora Ana Bavon, tomei a liberdade de começar chamando-a de querida, porque é uma amiga, uma pessoa na qual me inspiro e que tenho como referência de sucesso não só como sucesso profissional, mas sucesso pessoal, por ser quem é e fazer sucesso sendo quem é. Isso é sucesso. Então, de igual maneira, rendo aqui minhas homenagens e meu agradecimento à doutora Basília, que é aí um exponente dentro do jornalismo, está à frente de um espaço muito importante dentro da CNN, então, com certeza, quero muito ouvi-la, saber a sua história, conhecer a sua trajetória, porque nós sabemos que não é fácil ocupar um espaço de tamanha relevância em um ambiente que é majoritariamente ocupado por homens, né, em especial homens brancos, e isso é um padrão que veio ao longo de muitos e muitos anos e que de forma muito recente tem conseguido, as pessoas negras têm conseguido ocupar esse espaço, mas são poucas ainda e aquelas que chegaram lá têm que contar a receita para que outras pessoas também consigam se apropriar desses espaços, não só dentro da área do jornalismo, que é uma área diversa da nossa, que os nossos acadêmicos aqui estão trilhando, mas de maneira geral, e isso nós estávamos conversando aqui nos bastidores, as histórias se repetem, e eu gosto muito de uma frase da Mafuane Odara, que ela diz: histórias mudam histórias. É muito importante que as pessoas ouçam as histórias de vocês, que são histórias de mulheres potentes, que conseguiram vencer obstáculos e que conseguiram se manter fiéis aos seus ideais, ao caminho que escolheram para si. Isso é muito poderoso, isso é muito especial, porque não são todas as pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos. Então, desde já quero agradecer muito pela presença das duas aqui, por terem acolhido o nosso convite. Quero também agradecer de forma muito especial ao nosso coordenador, Fábio Silveira, que organizou esse evento, que idealizou esse evento tão especial. Então, nós temos aqui nessa mesa só um homem, mas vejam a importância, um homem que é um aliado, um homem que pensou justamente como se constrói esse caminho. E quando ele pensou em mulheres. Isso é feminismo. Isso é feminismo. Quando você está em um espaço de poder e decisão, e você pensa: eu quero dar visibilidade, voz e vez às mulheres, porque as mulheres precisam ocupar esses espaços. Então, esse é o verdadeiro feminismo, é o feminismo na prática. Quero, então, saudar e agradecer também ao meu amigo. Eu sou cercada de amigos maravilhosos, né? Tem uma frase que fala que nós somos a média das 5 pessoas com as quais convivemos. Eu convivo com muito mais que 5 pessoas maravilhosas, então tenho aí
referências que me enriquecem muito. Quero agradecer muito ao Fábio por ter idealizado esse evento tão especial e agradecer também a Patrícia, que está aqui representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito da nossa OAB de São Paulo e do Brasil. Os nossos eventos sempre alcançam pessoas dos mais diversos estados e até pessoas de outros países, eventualmente. Então, agradeço em nome dela a todos os nossos membros da CAGE, fomos empossados ontem, foi uma noite de muita emoção, estamos ainda emocionados e felizes, foi um momento muito especial, então saúdo a todos e a todas, e antes que eu me esqueça, porque eu já estava cometendo uma gafe, porque nós temos um padrão de inclusão na nossa comissão, então nós sempre começamos os nossos eventos fazendo a nossa autodescrição, em respeito e consideração às pessoas com baixa visibilidade ou com deficiência visual. Então, eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher de cutis branca, tenho os cabelos cacheados longos, estão ruivos no momento, estou usando uma blusa verde, atrás de mim tem uma estante com livros e aparece a guarda da cadeira, que é preta. Bem, não vou me alongar, porque todos estão ávidos para ouvi-las e eu também, então quero apenas desejar aberto este evento e desejando a todos que aproveitem muito, que perguntem muito, porque elas têm muito a dizer e muito a contribuir com a história de cada um de vocês. Muito obrigada e um excelente evento. Fábio, a palavra é sua. Muito boa noite a todas e todos. Estou conseguindo me ouvir, tudo certo? Perfeito. Bom, na verdade, é uma inspiração que está nessa mesa, né? Então, é um prazer muito grande ouvi-las. Então, vai ser um grande aprendizado. Perturbei bastante a Ana, nossa amiga já de longa data, e a Basília também. Então, já peço desculpa por ter sido chato, mas vocês estão conosco e é a oportunidade que nós temos de aprender bastante. E eu não vou me alongar muito, já vou aqui falar um pouquinho do currículo da nossa primeira expositora, é a nossa querida Ana Pavon. Ela é advogada, especialista em estratégias de equidade, inclusão e gestão das diversidades nas organizações, CEO da consultoria B4 People, Cultura Inclusiva, é professora de ESG, Human Skills, diretora de comunicação no Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial e colunista da Forbes e Estadão. E muito mais, né? É a nossa querida Ana, a palavra é sua, estamos aqui ansiosos para ouvi-la. Fabinho, muito obrigada. Tudo no diminutivo, né? A gente vai Fabinho, Adri. Então, é para mostrar mesmo que a gente tem uma conexão muito, muito legal. Então, primeiro, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão conosco essa noite e aquelas que não estão também, mas que provavelmente vão ver nosso vídeo depois. Então, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Boa noite, eu quero agradecer muito por esse convite, é uma honra para mim, nesse mês, dividir esse painel com a Basília, é uma pessoa que eu acompanho um pouco a carreira, sei dos desafios, ela está num importante veículo e fazendo uso de forma brilhante do espaço que ela tem para trazer aí questões fundamentais, então eu agradeço muito a oportunidade de dividir esse painel junto com você, Basília, e quero agradecer a Adri pelo carinho de sempre me convidar para esses eventos, assim como o Fabinho, Fabiana, a Patrícia, nos bastidores, a Adriana me lembrou que no dia 24 faz um ano que eu participei do primeiro talk com vocês, aqui na Comissão do Acadêmico de Direito. Então, isso é muito legal, né, gente? Nosso relacionamento está funcionando, nosso relacionamento já tem um ano, olha que coisa maravilhosa. A gente vai revendo esse contrato aqui, né, e essa amizade vai continuando. Então, é um prazer e uma alegria para mim, de alguma forma, poder contribuir com vocês.
que estão nesse momento na academia, pensando no desenvolvimento da carreira de vocês, é um momento muito importante. Eu gosto de dizer que aonde eu estou não existe certo e errado, não existe pergunta boba, não existe pergunta que é sem jeito. Eu estou aqui à disposição de cada uma e de todos, todas e todes nesse momento. Tá bom? Então, eu vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou uma mulher negra, a minha cutis ela é clara, tá? Mas o meu cabelo ele é crespo e ele tá aqui um pouquinho abaixo da orelha, e eu tô muito feliz de falar isso para vocês, porque ele está crescendo. Se vocês forem ver o vídeo do ano passado, ele tá bem curtinho, né? Eu tô vestindo um blazer aqui numa cor meio rosa, também visto um pullover aqui em temas de animal print, de oncinha. Tenho aqui atrás de mim um quadro com o perfil de uma mulher negra também. Tenho alguns brilhinhos na minha parede para enfeitar vocês, caso eu fale alguma bobagem, vocês têm para onde olhar e falar que bonitinho, né? E eu quero dizer que o nosso bate-papo ele vai ser muito informal, porque eu acredito muito que é na informalidade que a gente constrói coisas muito importantes, né? Então, eu vou começar a minha exposição trazendo um pouquinho da minha história para vocês. E o que eu entendo por barreira organizacional? Eu acho que faz sentido a gente falar dessas barreiras agora, no início, para que depois vocês fiquem à vontade para entender o que perguntar, né? A gente estava conversando sobre isso nos bastidores, mas eu gosto muito de responder perguntas de vocês, mas para eu poder responder perguntas de vocês, vocês precisam saber o que perguntar para mim, né? Então, vamos lá. O que eu posso dizer para vocês? Eu sou uma mulher de 42 anos, eu venho de uma cidade do litoral de São Paulo, eu nasci em Santos, também estudei na cidade de Santos, mas eu morei durante muitos anos, até ali por volta dos meus 15 anos, em São Vicente, que é uma cidade ainda menorzinha, no litoral de São Paulo. Então, vocês imaginem que da periferia de São Vicente ir parar, né, do que vocês gostam de ouvir, você vai, como que ela foi parar na Forbes? É uma longa trajetória, né, gente? Mas eu acho que eu posso dizer para vocês que toda essa trajetória, ela tem um eixo. Ela está construída numa base. E essa base se chama indignação com o status quo. Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou uma inconformada, né? Eu não me conformo com as coisas pré-estabelecidas, eu não sou a pessoa que assina contratos de adesão, então eu sou uma operária do porvir. Por que eu sou uma operária do porvir? Porque é deste lugar, né, de uma menina que saiu lá da periferia do litoral, de São Vicente, né, e veio parar nesses veículos. Essa trajetória ela foi construída com muito estudo, com muita convicção nos meus valores inegociáveis, com muito conhecimento do meu lugar social. Ó, eu não estou falando do lugar de fala, estou falando do lugar social, porque esse lugar social me dá notícia de quem eu sou no ambiente onde eu estou, né? E de posse e conhecimento de tudo isso, eu fui entender como é que eu faria atalhos e costurar estratégias para eu poder chegar onde eu queria. Sabia onde eu queria chegar? Claro, não. Não sabia onde eu queria chegar. Como é que eu ia saber onde eu queria chegar lá com 16 anos? Né? Eu sabia que eu queria realizar coisas, eu queria ser uma líder, eu queria falar, eu queria expor, eu queria mudar tudo, mas eu não sabia nem exatamente o que era, eu só sabia que tinha coisas ali maiores por vir, né? Então, vocês imaginam que esse perfil aqui que vocês estão vendo, falante, né, assertivo, isso aqui existe desde que eu me conheço por gente, né? Desde muito pequenininha. Então, as barreiras que a gente vê hoje na organização, eu enfrento a vida toda. Então, essas barreiras que estão conectadas com o estereótipo de gênero e raça não são novidade para uma menina negra nascida na periferia de uma cidade litorânea, né, em São Paulo. Então, aquela menina mandona decidiu lá atrás que ela ia ser uma líder. E aquela menina que era chamada de Ana Machadão, porque tinha uma voz muito grossa e muito assertiva, ela é uma professora, ela é uma palestrante, ela escreve em muitos jornais e revistas, porque eu sempre quis comunicar. E comunicar é o que ajuda a gente a se conectar. Se vocês forem perceber, essa nossa relação aqui entre Ana Pavon e acadêmicos de direito, ela é construída muito no diálogo. Eu tive a oportunidade de ver o Fábio e de ver a doutora Adriana, se eu não me engano, presencialmente, que uma única vez, né? Que foi por intermédio da nossa querida Fabiana Garcia, com o Mulheres no Direito, que é um outro coletivo, né, específico para mulheres advogadas ou que atuam no âmbito jurídico, e a gente se conectou dali, e foi comunicando nossos valores, e foi comunicando as nossas estratégias que a gente foi se conectando. Então, a comunicação, gente, ela é uma forma da gente estabelecer vínculos, relações, e não é à toa que a Basília está aqui para mostrar
mostrar para a gente como comunicar as questões mais importantes para a gente num veículo como o dela, com a capilaridade dela que ela tem, faz com que ela esteja aqui hoje ajudando a gente a entender um pouquinho como chegar em determinados lugares, como ela conseguiu, né? Então, se de alguma forma, para vocês, eu estou atuando como modelo para vocês entenderem como é que eu hackeio o sistema, eu também olho como que a Basília fez. Eu também olho como que a doutora Adriana fez. Eu também olho a história do Fabinho, da Patrícia, da Fabiana, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. A gente precisa entender, desse lugar onde a gente está como acadêmico, que até a pessoa que você pensa que não tem nada para te ensinar, ela tem. Sabe por quê? Porque a gente só tem uma perspectiva de vida, que é a nossa. Então, olha que pequenininho se o mundo fosse só o mundo da Ana, né? O mundo da Ana, ele era o mundo que ela tem, a partir das convivências que ela tem na escola, na família, né? E vai ampliando um pouquinho aquele círculo. Então, o mundo, ele continua sendo o mundo das minhas relações. Quanto mais eu me misturo, quanto mais eu conheço pessoas que nada tem a ver comigo, mas que eu tenho a curiosidade de entender o que é a vida dela, essa pessoa vai me ensinar alguma coisa. Porque tudo o que é desconhecido para mim é novo, e todo novo pode ser aprendizado. E é aqui que eu faço gancho para a problemática do ambiente organizacional. A gente tende a temer o que é diferente. Então, vocês imaginam uma estrutura social piramidal que tem especificidades. A gente sabe quem está no topo dessa pirâmide, quem está nas posições de poder, quem está tomando decisões, e a gente sabe muito bem quem está ali na base, movendo, né, a estrutura para que aquelas pessoas continuem se mantendo ali. Então, quando eu falo dessa necessidade da gente entender que esses obstáculos, eles têm nome, classe, né, cor, esses obstáculos, eles estão conectados com quem nós somos como pessoas. Então, se eu observo que existe um padrão específico para estar numa posição de poder, tudo aquilo que está diferente dele é desconhecido. E o que a gente faz, em geral, com o desconhecido? A gente afasta, porque dá medo. A gente não sabe lidar com o que é diferente. Então, vocês imaginem que toda a nossa constituição como pessoas é baseada nisso, né? Naquilo que me causa medo, então eu fujo, então eu estou buscando fugir da dor, fugir do medo, fugir daquilo que eu não conheço, e buscar amor, buscar afago, buscar prazer. Então, nós operamos numa lógica, seres humanos, que é ou buscar prazer ou fugir da dor. Então, quando eu estou falando de um ambiente homogêneo, como é o ambiente organizacional, a grande maioria das pessoas está só correndo, só fugindo, né? E só com medo. E o medo, gente, ele nunca foi bom conselheiro. Então, aqui a gente vai aterrissando no que são essas barreiras organizacionais, né? Então, eu vou considerar aqui para nós essa noite as barreiras organizacionais que estão conectadas com a questão de gênero e raça, mas a gente pode ampliar, pensando que elas servem para todas as pessoas que estão num espectro oposto ou diferente daquele padrão que o organizacional entende como padrão de sucesso, padrão de êxito, né? Padrão de estratégia, que está sempre focada nesse mesmo sujeito, que é o homem branco, cisgênero, heterossexual e que performa, hein? Não quer dizer que ele performa uma masculinidade conectada com que esse padrão até agora exigia, né? A gente está falando de um paradigma, que é um paradigma social hierárquico, né? Que opera na dominância. Então, esse padrão, ele está ruindo. Ele está ruindo porque simplesmente ele acabou? Não. Ele está ruindo porque a gente aprendeu a questionar o que está posto, né? O que está dado, o que é o mais do mesmo, o que foi sempre assim. Ah, sempre foi assim. Mas por que não tem mulher em cargo de liderança? Ah, mas sempre foi assim. Por que não tem pessoa negra em cargo de liderança? Ah, porque sempre foi assim. A gente vai aguentar o que sempre foi assim até quando? Como é que a gente evolui como sociedade, como seres humanos, se a gente fizer sempre assim? Não vamos mudar nada, né? Então, quando eu falo que eu sou uma operária do porvir e uma inconformada com o status quo, é porque eu tenho como missão individual ser amanhã um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E assim sucessivamente. Porque o meu indicativo de sucesso, e aí eu vou citar o professor Sérgio Vaz aqui, nosso poeta, meu indicador de sucesso é ser um ser humano melhor. Né? E ser um ser humano melhor não está ligado especificamente ou unicamente com o que eu faço como meu trabalho. Neste momento, eu estou, né, como CEO da minha consultoria, uma consultoria que opera dentro das organizações, para quê? Para que a gente reveja processos, para que a gente reveja dinâmicas e para que a gente reveja valores, de forma a tornar esses ambientes mais inclusivos, mais justos e mais equânimes. Ana, você não atua na advocacia? Não, eu opero o direito. Qual que é a diferença? Eu continuo sendo uma pessoa que opera a justiça social no nível individual e coletivo, eu só não estou ali usando a minha carteira da OAB para isso. Então, quando eu falo que você é especialista em alguma coisa, doutora, sou especialista em justiça social. Por quê? Porque lei não é justiça.
A justiça a gente encontra de várias formas diferentes. E buscar a equidade é operar e usar os meios que a gente tem para fazer a mesma coisa. E aí eu sinto de novo a Basília. O que ela faz hoje no trabalho dela, quando ela comunica, também é uma forma de operar e buscar uma justiça social, na medida em que eu trago luz para questões que não necessariamente as pessoas estão vendo no dia a dia delas. Tudo bem até aqui, turma? Bom, vou só continuar um pouquinho essa fala para depois a gente abrir para as perguntas e ouvir, né, Basília aqui, que tem muita coisa para trazer. Então, quando eu falo desses obstáculos, né, dessas barreiras organizacionais, eu estou falando de barreiras invisíveis e sutis que compõem o tecido das organizações. Então, eu estou falando de coisas e termos que vocês procurando no Google vão achar: teto de vidro, teto de titânio, degrau quebrado. Todas essas barreiras dizem respeito a questões ligadas ao estereótipo de gênero, raça, etnia, idade, né? Perfil psicológico, pessoas tímidas não servem para ser líderes, pessoas extrovertidas são ótimas apresentadoras. Então, tudo aquilo que está ancorado em valores que predeterminam, né, uma existência, a mulher nasceu para ser mãe e cuidar, pessoas negras nasceram para servir, né, pessoas mais velhas nasceram para ficar lá fazendo palavras cruzadas. Então, assim, quando a gente pensa na forma como a gente enxerga as pessoas a partir dos estereótipos delas, a gente precisa entender que a gente gera automaticamente, a partir do nosso inconsciente, expectativas para aquilo. E é assim que a gente vai formando barreiras. Quando a gente define papéis, a gente impede ascensões. Quando a gente define papéis, a gente limita acesso. Quando a gente define papéis, a gente mina a possibilidade de avanço e desenvolvimento das pessoas no lugar onde elas querem estar. Então, as barreiras organizacionais são estruturas que são criadas por quem está no poder, não de forma consciente, mas também de forma consciente em algumas vezes, mas para poder se manter naquele lugar de poder. Porque se tem uma coisa que as pessoas não cedem, é poder. Poder a gente conquista ou a gente toma, dependendo, né, do sistema onde a gente está inserido. Então, quando a gente fala de poder, a gente precisa entender que quem está investido dele e tem o poder de decisão, ele dificilmente vai abrir mão daquilo. Por quê? Porque existe um mecanismo também que, quando essa pessoa está nessa posição, ela acha de verdade que ela é o Estado, né? Lembra do rei Luís XV? O Estado é o Luís XV, gente? Falava: o Estado sou eu. É mais ou menos a mesma lógica. Opera dessa mesma forma. A pessoa está naquela posição, eu sei o que fazer, por que eu vou abrir mão desse lugar? Então, o que vocês, como acadêmicos, podem e devem pensar é que não existe lugar proibitivo para ninguém. Existem lugares que são inacessíveis. E aí a gente está falando de uma estrutura que opera para que isso seja dessa forma. E quando eu falo de estrutura, eu estou falando de uma sociedade que hoje precisa mudar de paradigma, porque ela é fundada e estabelecida em 3 coisinhas, né? Tem muito mais, mas eu uso sempre essas 3 para falar, que é o androcentrismo, o homem como eixo de todas as coisas, o antropocentrismo, o ser humano acima do meio ambiente, né? Acima desses valores que a gente precisa resgatar para poder cuidar do nosso planeta, por exemplo, e o racismo, que é colocando as pessoas negras numa posição de inferioridade, inferiorização e coisificação, a ponto de eu estabelecer lugares muito específicos socialmente falando. Então, eu quero que vocês se sintam muito à vontade para perguntar para mim sobre essas barreiras, sobre o que a gente pode fazer, quais estruturas e estratégias a gente pode usar individualmente, pensando numa coisa muito importante, gente. Não existe avanço individual sem impacto no coletivo. Então, se vocês estiverem pensando em como é que eu faço para chegar lá, vocês têm que pensar como é que eu faço para chegar lá e melhorar o entorno para que todas as pessoas cheguem lá também. Porque senão, minha turma, não vai funcionar. Então, por mais que eu pense numa estratégia para tirar a menina Ana, que nasceu lá no litoral da cidadezinha de São Vicente, para chegar aqui e aqui, do meu lugar, eu não fizer nada para mudar o entorno, não terão outras Anas. Não terão outras pessoas que possam fazer esse caminho. Então, o meu papel hoje é abrir a possibilidade disso. Não como uma bastiã das certezas do que deve ser feito, mas incomodando a ponto de fazer entender que a transformação social só opera se ela for coletiva, né? E da mesma forma que eu coloco as organizações, que são o público-alvo do trabalho que eu faço hoje, como agentes fundamentais, necessários e responsáveis
pela mudança que a gente está fazendo como sociedade, né? Esse novo paradigma, esse paradigma emergente que a gente tem trazido, que é um paradigma que interconecta as coisas, que olha as pessoas a partir da diversidade que as compõe, que coloca os seres humanos, o planeta e as estratégias de governança das nossas companhias no mesmo lugar, com a mesma importância, né? Então, falei demais, tinha pensado em falar menos, mas, né, assim, o assunto vai puxando o outro, né? A gente não para de falar. Então, fiquem à vontade para me fazer as perguntas, e é uma honra para mim passar a palavra para a Basília agora, para ouvi-la um pouquinho e ficar aqui, né, só admirando o discurso. Muito obrigada, gente. Imagina, eu que já tenho aqui umas perguntas para fazer, eu achei muito rica a sua fala, eu espero que chegue logo a fase de perguntas para a gente poder conversar. Antes de passar a palavra... Estou feliz com isso. Assim, ó, desculpa, Fabinho, te interromper, mas quando a Basília fala assim, para a gente conversar, o objetivo é esse, né? Eu acho que quando a gente conversa, a gente enriquece muito mais as coisas, então vamos nessa. Não, perfeito. E nós estamos tendo uma verdadeira aula, né? Como sempre, né, Ana? Obrigado. E antes de passar a palavra para a Basília, eu vou fazer a minha autodescrição, que eu esqueci, e a doutora Adriana me cobrou, falou, faça a autodescrição. Tá bom, vou fazer. Eu sou uma pessoa negra, tá? Atrás de mim tem uma parede branca e eu estou usando um blazer cinza e com uma camisa, um suéter azul, ok? E antes de passar a palavra para a Basília, eu vou ler o mini currículo dela. Ela é jornalista e analista de política da CNN Brasil, conquistou o troféu Mulher Imprensa no ano de 2018 e 2020, na categoria Repórter de Rádio, e é formada em Comunicação Social pelo Centro Universitário de Brasília. Basília, obrigado por estar conosco, e a palavra é sua. Oi, muito obrigada, Fábio, Patrícia, Adriana, Ana, e a todo mundo que está aí acompanhando essa transmissão de vídeo. Eu fico muito feliz com a audiência de vocês e, inicialmente, muito feliz também com o convite que vocês da comissão fizeram para mim. Eu achei encantadora essa dinâmica da autodescrição. Eu ainda não tinha participado de uma live em que as pessoas tinham que fazer isso. Eu fiquei aqui pensando como que eu vou me autodescrever. Então, eu sou uma mulher negra, eu tenho os cabelos cacheados, cabelos crespos, eles são bem grandes, os meus cabelos, mas como eles são cacheados, enfim, aí eu hidrato e tudo mais, o anelado sobe, né? Aí ele fica ali até o ombro, mas o meu cabelo, ele é um pouco maior, né? Quando ele está molhado, por exemplo. E como uma mulher negra, eu tenho traços típicos de uma mulher negra, né? Negroides. A boca, os lábios carnudos, os olhos mais avantajados também, o nariz. E não só isso que eu carrego comigo, né? De característica de mulher negra, mas a minha própria história e que eu a vivo dia a dia. Então, eu fiquei pensando, bom, autodescrição superada. Eu estou aqui com uma blusa e um blazer rosa, claro, e ao fundo uma parede rosa também, muito mais forte, que inclusive eu que escolhi a tonalidade. Para muitas pessoas, você é simplesmente isso, que elas veem. Então, existem pessoas que querem falar de você sobre o que elas estão vendo ou o que elas presumem que você seja. Então, eu acho que, dentre muitas estratégias, muitas histórias que a gente vai contar aqui na live, uma das coisas fundamentais é você que decide quem você é, não são os outros. Então, é claro que nós precisamos, né? Nós precisamos não ser narcisistas e nos observar e saber como os outros nos observam. Mas naquela hora da definição, em que você que vai descrever a sua essência, este trabalho é personalístico, né? Esse trabalho ele é autoral. Não deixe os outros escreverem a sua história, falar por você, falar quem você é. E se por acaso estiverem aí dispostos a fazer isso, você é que tem que colocar um ponto final, caso exista uma história que não seja a sua. Você que tem que chegar lá e dar um direcionamento à história correta, que é a sua história, a história que você está escrevendo.
Então, eu acho que naquela lista de tarefas, que normalmente a gente que é envolvido nesse ambiente institucional, empreendedor, se propõe a fazer, de onde eu estou e onde eu quero chegar, o que eu faço e o que eu quero fazer. Eu acho que a primeira pergunta que você tem que responder para si mesma e deixar muito fixa a resposta é quem você é. Saber como você é. E somente você poderá mexer nessa lista. Isso não significa que você seja dona da verdade, totalmente correta para tudo. A partir da influência dos outros, você pode até mudar, mas entenda que essa decisão de mudar, ela é autônoma. Você pode ser influenciada pelo seu meio, pelas pessoas com quem você convive, mas a decisão de escrever a história e saber se você vai mudar para A ou para B é sua. Então, uma vez munido desse discurso de que você que decide a sua vida, você que vive o seu dia a dia, vamos partir para a prática, né? É muito feliz para mim falar sobre o momento da carreira que eu estou vivendo hoje, o estágio que eu cheguei após 13 anos de jornalismo. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que não existe ela chegou lá. Esse bordão, ele é repetido, ele é exercido dia a dia. Então, não existe chegou lá e não precisa mais se preocupar com nada. Talvez esse dia nunca irá chegar. E à medida que as fases da minha vida vão acontecendo, vão mudando, eu sinto que eu estou mudando de degrau, eu estou mudando de fase. Mas isso não significa que eu já tenha chegado lá. O dia a dia nos impõe muitas dificuldades, muitos desafios, desde os assuntos, né? Eu que lido com o jornalismo, a pauta do dia, o relacionamento interpessoal mesmo. Todos os dias eu tenho contato com pessoas diferentes, seja pessoalmente ou aqui num chat, vocês mesmo, muitos de vocês eu estou tendo contato hoje, exatamente hoje, com exceção do Fábio, que mais cedo disse, desculpa se eu perturbei vocês, eu vou dizer que sim, perturbou mesmo, né? Mandava mensagem toda hora, mas o nome disso é perseverança. Eu agradeço pela sua insistência, porque eu sou um pouco desorganizada, porque são muitas tarefas para fazer no dia a dia. Bom, acho que a gente vai poder discutir muito no decorrer da nossa exposição aqui sobre o que fazer, o que foi feito, saber também que você não vai acertar sempre, então muito do que eu fiz foi errado, e ainda bem que muito do que eu fiz foi certo. E para resumir esse meu mini currículo, como o Fábio contou de início, eu sempre fui uma CDF, sempre fui uma boa aluna, sempre fui a filha da mamãe, a filha do papai, não no sentido aquisitivo, mas de respeitar ordens, né? De entender como funciona a hierarquia familiar. Então, eu sempre fui a boa moça. E, para mim, dentro daquele microcosmo que eu vivia, de estar aqui com a minha família, com os meus amigos, isso era suficiente. Então, você ser uma boa moça, uma boa estudante, já te habilitaria para chegar aonde você quisesse. E não é bem assim. Se você não souber usar essa boa mocidade ou esses valores positivos de maneira correta, porque você pode ser escanteado como é boazinha, mas não serve. É boazinha, mas não tem estofo para tomar determinada decisão ou fazer determinada pauta, determinado assunto. Eu comecei depois na escola, e a gente tem aqueles dramas juvenis, né, com os nossos colegas adolescentes, aí você vai mudando, aí chega a faculdade, é uma outra realidade, você passa a depender de uma agenda, de ter uma certa programação do que fazer, porque começam a surgir muitas tarefas, e aí vem o mercado de trabalho. O nível de atarefamento sobe exponencialmente. Então, do nada, você é jovem, a sua função é tirar boas notas,
e ser legal com os seus pais e com os seus colegas de turma. E do nada você começa a lidar nesse ambiente institucional com características que vão muito além do indivíduo. Você lida com marcas, você lida com símbolos, você lida até com uma comunicação não falada, né? É o que as pessoas observam ao olhar para você, não o que realmente você pensa ou o que realmente você faz ou fala. Aí você pensa, meu Deus, mas isso é muito difícil. É difícil mesmo, mas não é impossível de ser transponível, né? Não é impossível de você vencer. Mas aí que tá. Por ser difícil, isso acaba virando uma barreira para muitas pessoas chegarem lá ou mudar de fase. Então, você precisa criar estratégias e compreender o que é a sua história. Quando eu falo ou vivo uma situação de racismo e eu consigo superar essa situação, eu também tenho avaliação concreta de que não terá sido a última, não terá sido a primeira nem a última vez que isso ocorreu. Então, eu preciso estar muito preparada e firme para vencer a próxima etapa, para vencer a próxima situação. É um campo minado. Aí, então, eu estava ali no conforto do meu lar, no conforto dos meus dramas juvenis de escola, e agora eu vivo numa guerra, em que as pessoas disputam por estarem mais próximas dos chefes, ou por melhores salários, por melhores colocações, e é assim mesmo, sendo muito nua e crua, né? Esta é a realidade institucional, infelizmente, de várias empresas nas quais eu já trabalhei ou já atuei como parceira. Então, se você é uma ótima pessoa, uma ótima filha, uma ótima estudante, o que você precisa fazer mais, além de se reconhecer como ótima? Você precisa estar num constante aperfeiçoamento. Isso, de certa forma, e eu até gostaria de ouvir depois a Ana falando, pode gerar um nível de estresse pessoal muito grande, de cobrança. E, de fato, gera. Tanto é que algumas pessoas têm diagnosticada a chamada síndrome da impostora, em que nunca está bom, nunca chegou, nunca vai dar certo, né? nunca tá dentro do necessário, do necessariamente bom para dar certo. E é isso também, isso acontece. Então, veja, uma das táticas para sobreviver a esse mundo institucional é cuidar da sua saúde mental também, e não só física ou do seu cartão de visitas. Então, isso que as pessoas veem, essa mulher negra de cabelos crespos, de roupa rosada, não é exatamente o que você é. O que você realmente é, a sua essência. Por isso que você tem que cuidar muito de dentro para estar bem para fora, né? Eu achei muito interessante a fala da Ana sobre o arredor, né? Para você energizar os seus arredores, cuidar das pessoas que estão com você, para que você também esteja bem. E é isso mesmo. Então, você tem que pensar nessa rede de contatos, eu pontuei aqui apenas em 3 exemplos, essa rede de contatos profissional, pessoal e espiritual, em como você manter essa saúde espiritual também, porque você vai ser dia a dia minado de alguma forma. Desde algum colega, amigo, que chega e diz, como é que você aguenta? Tem pessoas que possuem essa dúvida genuína mesmo, elas têm essa curiosidade. E outras, às vezes, sem nem perceber, questionam isso no momento em que você está muito fragilizada, em que as coisas não estão tão simples assim. E aí tem gente que fala, nossa, como é que você aguenta? Isso reverbera aqui dentro e você pensa, eu não sei como que eu aguento. Esses questionamentos, entenda, não são ingênuos. Eles também são colocados aí no nosso ambiente social para desestimular. Existem pessoas que chegam e falam, nossa, mas você chega tão cedo no trabalho, aí não deve ser bom, né? Elas já têm a pergunta e a resposta, que elas querem que você se inspire e repita.
E aí vem você, que já está treinado, né? Já participou aqui dessa live sobre como sobreviver ao ambiente institucional, vem você e diz: não, eu não estou sentindo tanta dificuldade assim não em acordar esse horário. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse tá tudo bem é um tiro em qualquer tentativa das pessoas de tentar acabar com o seu dia. Então, eu falo de uma maneira muito clara e aberta a vocês, porque esse tipo de ambiente bélico é muito comum nos lugares, muito comum nas empresas, nos lugares onde você, porventura, irá trabalhar, mas você tem que manter muita firmeza, saber quem você é, saber quem são os seus, saber em quem confiar e cuidar de si mesmo. Acho que, basicamente, acabei falando demais, né? Olha, dei uma de Ana Pavão aqui, acabei falando demais, mas é isso, olha, eu tenho 13 anos de jornalismo, eu comecei como jornalista de rádio, eu não pensava em fazer rádio e TV, eu queria ser de impresso, eu queria ser, quem sabe, uma professora do curso de comunicação, eu não me via num lugar de visibilidade. Eu queria estar, sim, em um lugar importante em que eu pudesse, importante para minha sobrevivência, mas isso, e da minha família, mas não um lugar em que eu fosse vista dia a dia. Mas você entende que não é o fato de você estar na TV que lhe torna uma pessoa vista dia a dia. Uma mulher negra, em especial, um homem negro também, Fábio, mas uma mulher negra no ambiente corporativo, ela é vista todo dia, ela é observada todo dia, inclusive o que ela erra, mais do que os seus acertos. É isso, vou aqui ouvir Ana Pavão agora. Muito bom, maravilha, Basília. Eu fico até emocionado, né? Porque é muita inspiração, né? Numa um webinar só. Mas eu não vou me alongar, eu vou passar a palavra para a Patrícia, porque temos bastante perguntas aí, o pessoal no chat também tá se movimentando bastante, e eu tenho algumas observações, algumas provocações a fazer, mas vou deixar primeiro para o pessoal do chat, para ver o que eles trazem para a gente. Patrícia, por gentileza, faz a sua autodescrição também, antes de fazer as perguntas para nossas expositoras, tá bom? Boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui, representando aqui os acadêmicos. Agradeço a nossa presidente, doutora Adriana, nosso coordenador Fábio. Que bom que ele persistiu em trazê-las aqui, tanto a Basília como a doutora Ana. Graças a Deus, obrigada, Fábio. E eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, lisos, e uma eterna aprendiz, né? Sempre aberta a aprender. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Bom, o chat aqui está borbulhando. Perfeitas, maravilhosas, brilhantes e inspiradoras, né? Todo mundo gostando bastante. Tem aqui a pergunta da Kathleen. Ela faz a seguinte pergunta: quais as maiores dificuldades encontradas ao ser uma mulher negra ocupando espaços de poder e autoridade? A Kathleen fez essa pergunta ainda na fala da doutora Ana, mas a gente acho que seria importante a doutora Ana e a doutora Basília responderem, né? Se a doutora Ana puder iniciar, a gente agradece. Patrícia, gente, eu vou falar uma coisa assim, eu não sei nem se a Basília vai concordar comigo, mas tem a maior dificuldade de uma mulher negra em posição de poder é exercê-lo. Sabia? Exercer sua liderança, exercer sua posição de poder, determinar alguma coisa e ela ser acatada sem questionamentos, né? Ou sem aquele mansplaining que a gente conhece, mas será,
né? Então, assim, você está ali especializada no tema, tentando dar uma diretriz, e aí vem alguém que não tem nada a ver com a sua área, de outra, mas ele sabe mais que você, né? Porque o contexto é esse. Então, eu acho que a maior dificuldade para uma mulher negra, estou falando, eu não sou o porta-voz das mulheres negras em posição de poder, e eu não sou o porta-voz das mulheres negras, eu sou porta-voz da minha história, né? Como a Basília bem disse, a minha história eu conheço muito bem, e daqui desse lugar eu posso dizer, por experiência e também por conhecimento de várias colegas, né? E tá nesse contexto, de que exercer a liderança e exercer o poder é o maior obstáculo que a gente tem. Sabe por quê? Porque, olha só, você pode até chegar nessa posição, só que as pessoas que você vai liderar, elas não estão prontas para serem lideradas por uma mulher negra. O que está colado na cabeça delas é o estereótipo. Então, o que essa mulher negra está fazendo, mandando em mim, que ela não está lá ligando meu computador para mim, servindo ali o meu café, né? Cuidando ali das minhas coisas? Porque é esse o papel da mulher negra na fantasia. Lembra que eu falei dos estereótipos, dos papéis de gênero? Nós, mulheres negras, a gente tem duas coisas aqui, né? O gênero, o papel de gênero e o papel de raça. Então, essa expectativa aqui, quando chega uma mulher em posição de poder, a Basília falou, né? Uma mulher negra em posição de poder, ela é observada todos os dias. Ela é observada, porque as pessoas estão esperando o momento que você vai errar, ou que você não vai conseguir entregar aquilo que você disse que entregaria, né? Mesma coisa o homem negro, como a Basília falou. Mas, para nós, essa questão de exercer o poder, ele é muito complexo, né? E quando você faz valer as suas decisões, é mais complexo ainda, porque daí você encontra resistências de pessoas que elas não querem receber a sua ordem, né? E é aquilo que eu estava falando. Essa pergunta, tá tudo bem? Ela nunca é esperando, tá tudo ótimo, eu vou continuar aqui. Ela está esperando você falar, tô cansada, vou largar, pega o meu lugar. Você vai falar isso? Óbvio que não, porque além de vocês terem assistido essas lives, vocês sabem onde vocês querem chegar, vocês têm que saber onde vocês querem chegar, né? Mesmo que vocês não tenham o desenho específico, né? Porque aquele chegar lá não é um cargo ou uma função, o marco não é concreto, gente. O marco, ele não é objetivo, ele não é concreto, ele não é tangível, ele compõe a nossa subjetividade, a nossa própria vontade, né? Então, esse eu cheguei lá, ele tem símbolos. Então, quando você chegar lá, você não tem que sair, né? É difícil pra caramba. Exercer a liderança sendo uma mulher negra é extremamente difícil, cansativo e maravilhoso. Por quê? Porque dá notícia de que eu não sou a única. Basília não é a única, temos muitas outras. Então, eu acho que o maior obstáculo... a pergunta foi essa, né, Paty? É esse. É você encontrar pessoas preparadas para serem lideradas por você, né? E é por isso que eu falo, eu faço esse trabalho nas organizações de equidade, inclusão. O que adianta eu fazer um programa de ação afirmativa para colocar um monte de mulher na liderança, se a minha organização inteira não está pronta para receber a ordem daquela pessoa, né? Então, assim, eu não estou falando simplesmente de uma ação afirmativa que vai remediar uma coisa, eu estou falando de mudar uma estrutura e um processo. É simples? Não. Vai ser feito para ontem? Muito menos. Não sei nem se eu vou ver, não sei nem se eu vou estar viva para ver isso tudo acontecer, mas trabalho como se eu estivesse, né? Porque senão não tem sentido. Então, acho que é mais ou menos isso. Basília? Faz sentido? Olha, faz todo sentido. E antes de você começar a resposta, né, eu atendendo aí a pergunta da Patrícia, eu anotei aqui, o que é mais difícil? Eu anotei uma palavra que você não citou, mas é a mesma coisa. O mais difícil é convencer. Convencer. Eu anotei no meu caderninho aqui, convencer, quando ela fez a pergunta, porque é exatamente isso. Então, assim, você chegou lá, não tem esse lá, mas, enfim, você chegou lá para o que as pessoas consideram que é o lá, o lugar ao sol. E aí, no dia seguinte, ou, sei lá, em pouco tempo, vão ter pessoas questionando por quê? Mas o que ela fez para estar lá? Mas por que ela está lá e eu não estou lá? Nossa, mas é difícil, né, para ela estar lá. Nossa, você está vendo o que ela está fazendo, mesmo estando lá? Nossa, é isso mesmo, é a dificuldade em convencer os outros das razões que levaram a esse difícil sistema deixar você passar, então, para você chegar lá. O que aconteceu para você ter se formado, estar buscando talvez uma segunda formação, uma terceira, quem sabe até mudar de titulação, né, e de graduação para pós-graduação? Por que ela se interessou por isso? Essas questões, elas são muito subjetivas, é claro, e muitas vezes elas são sutis, como a Ana falou em algum momento aí da sua fala. Você não vai encontrar um racista na sua frente, sabe? Uma pessoa com todas as características ou os estereótipos que a gente imagina que é um racista.
É como falar assim, você sabe como é o bicho-papão? Como é o bicho-papão? Cada um aqui, presente na sala, seja aqui com a cara em tela ou nos acompanhando virtualmente, vai ter uma abstração do que é ser um bicho-papão. Ele pode ser mais alto, mais baixo, mais magro. Então, o racista é mais ou menos assim. Você não tem um estereótipo único de um racista, você não tem uma descrição única de um racista. Você pode até ter um estereótipo, mas você não tem um tipo fácil de identificar, esse aqui é racista. E mais, ainda que você consiga identificar, você vai ser desaconselhado a levantar o dedo e apontar, essa pessoa é um racista. Recentemente eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, em que uma frase que eu coloquei ali tem sido elogiada por várias pessoas que já leram, brancos, negros, racistas ou não, tem sido elogiada por algumas pessoas dizendo assim, você conseguiu descrever muito bem quando disse, aí a frase fala assim, que o racismo deixa vítimas, é um crime com vítimas, mas de difícil identificação da autoria. E vocês que são aí advogados e que talvez no futuro possam militar, advogar em alguma causa assim, social, né? Que tem tudo a ver com a honra das pessoas, e eu acho que este é um campo muito fértil, né? Para quem é advogado militar. Você vai saber que o racismo é um crime bárbaro que machuca as pessoas, que deixa vítimas, sequelas inimagináveis, mas é difícil você apontar a autoria desse crime. É difícil você chegar ao que vocês que são formados em direito, né, vocês que são advogados, dizem, a materialidade do crime. O que comprova que tal pessoa fez aquele crime? E aí, alguns especialistas discutem o racismo estrutural como um conjunto do sistema, um conjunto de regras que já faz parte inerentemente do sistema e vai criando obstáculos para que o negro nunca alcance a ascensão social, ou só chegue até o segundo andar. Bom, sabemos hoje, a partir desse conceito do racismo estrutural, então, colocar no papel que existe o racismo e como é esse racismo sutil. Mas coloca agora aqui no papel, num pedaço de folha, o nome dos 10 racistas que você conhece. É difícil você apontar quem são essas pessoas e dizer com certeza que elas tomaram atitudes racistas. Ainda mais, já que a gente está falando de um ser assim quase imaginário, chamado sistema, que o sistema da sociedade é que cria essas regras, né? Como se o sistema não fosse feito por pessoas que criaram essas regras. É difícil. Então, é um crime que deixa vítimas, é um crime que machuca, mas que é muito difícil você apontar os culpados e a chamada materialidade. Então, quando essa pessoa pergunta o que é mais difícil? Mais difícil convencer as pessoas de que você chegou lá. Mais difícil de liderar é exercer, né, a função de líder, como a Ana Bavon muito bem explicou. E aí, Ana, eu ficava me perguntando o que eu tinha que fazer. Até hoje me pergunto sobre o que eu tenho que fazer, então, para convencer. Poucas vezes eu cheguei a esse pensamento que você falou agora, muito bom, que as pessoas não estão acostumadas a serem lideradas por pessoas negras. Eu não chego fácil a esse entendimento, sabe? Quando eu me vejo questionando a dificuldade em convencer os outros, a primeira resposta que me vem à cabeça não é essa, apesar de eu achar que essa resposta é excelente, ela se encaixa mesmo para essa pergunta. Mas justamente como um resultado, talvez, desse racismo, desse sistema, quando eu vejo que eu não estou conseguindo convencer as outras pessoas, eu me culpo. E você, com certeza, vai poder falar isso super bem. Mas aí a gente nunca mais vai parar de falar, Basília. Vou falar uma frase. Aí eu me culpo, pensando, eu não consigo convencer as pessoas porque hoje eu não estou com a unha feita, ou o meu cabelo não está realmente arrumado, ou eu não estou com uma voz imponente, acho que eu não estou bem apresentada. É mais ou menos por aí.
essa culpa que ela é intencionalmente colocada na sua cabeça. Olha, eu estou falando tudo isso com uma mulher super resolvida, mas são dilemas que eu vivo dia a dia, mesmo já estando lá. Fala, Ana. Já terminei aqui, ó, Somos de duas, responder. assim, somos duas. Isso aí vai perseguir a gente, eu acho que durante muito tempo, né? E aí, Basília, você falou tanta coisa, Ana, tem tanta coisa aqui desse... A gente vai responder as perguntas, viu, Paty? Mas eu acho que a gente está continuando respondendo as perguntas aqui, a gente não vai sair da pergunta, não. Isso que você fala, né? Esse movimento que você faz, eu me culpo. Por que você se culpa, né, Basília? Porque a gente vive num sistema meritocrático em que tudo depende da gente. Tudo depende de mim. Tudo depende de mim. Se eu me esforçar o suficiente, eu vou chegar lá. Se eu estudar o suficiente, eu vou chegar lá. Se eu souber 37 línguas, eu vou chegar lá. Se eu tiver estudado em todas as melhores universidades, eu também vou chegar lá e eu vou poder exercer a liderança. Daí, a gente chega numa posição, né, dessa fantasia que é o lá, que eu amei, o lá, seja lá o qual o lá é para vocês, né? Você chega no lá e você não consegue exercer sua liderança. Você chega no lá e você não consegue convencer todo mundo. Você chega no lá e as pessoas ignoram o fato de você estar naquela posição. Então, a culpa é minha, porque o sistema falou para mim que se eu me esforçasse o suficiente, olha aqui, eu me esforcei. Se eu estudasse o suficiente, olha aqui, eu estudei. Se o sistema me diz que tudo está focado em mim. Então, se eu não estou conseguindo, a culpa é minha. Ou é da minha unha, ou é do meu cabelo. Anos e anos e anos alisando meu cabelo. Anos e anos e anos, né? Escondendo aqui os traços negroides da menor maneira possível, porque, de alguma forma, você tem que se parecer respeitável. E na nossa fantasia existe um padrão de respeitabilidade, de poder e de liderança, que a gente tenta copiar, de alguma forma, né? Porque o contexto social faz com que a gente se violente do ponto de vista da apresentação subjetiva. Aí a gente vai entrar lá em, né, decolonizar, como é que a gente foi colonizado, por que a gente, né, fica tentando se parecer o tempo inteiro com aquele padrão para poder tentar, de alguma forma, estar ali. Mas eu amei quando você falou, né, assim, eu não consigo convencer, e não é a gente. Então, é um exercício constante que a gente fica fazendo, não sei você, mas para mim né? Porque eu sempre vou sentir essa sensação. A gente não consegue muitas vezes convencer, e aí eu trago uma questão que você trouxe, né, do crime, né? Não tem materialidade, o racismo não tem materialidade, de fato não tem. E aí eu trago uma coisa que eu falo sempre: o racismo, gente, ele mora no invisível da relação humana. No bom dia tem racismo. Na chamada para o vamos almoçar, mas não te chama, isso é racismo. Olha, a gente vai fazer um evento de networking no barzinho XPTO, que você não frequenta. Então, assim, o racismo está na sutileza das relações, na virada de sobrancelha, quando você chega com o cabelo diferente, entendeu? Naquela torcidinha de nariz, quando você levanta para fazer uma apresentação, no celular que ficam olhando enquanto você está falando. Não estou brincando, né? Isso aqui pode parecer uma coisa boba, mas se você olhar no detalhe do detalhe do detalhe, ele está ali, porque se a gente não tem materialidade dele, Basília, ele é um código, certo? Posso dizer que ele é um código, que é entre um lugar que a gente não consegue acessar, né? Então, quando você fala dessa não materialidade, eu coloco ele na conta da sutileza, da forma como a gente usa símbolos para se comunicar nas nossas relações. Né? Então, naquele horário enviesado para o colega, né? Ou do outro, né? Aquela piada que você faz só no olhar, sabe aquela coisa que a gente tem com os melhores amigos, que a gente se entende no olhar? A questão racial é uma coisa. Né? Então, assim, eu acho que é muito por aí, muito. Eu fico batendo esse papo aqui, ó. Pois é, exatamente. Isso porque a gente não falou das nossas experiências, não falou, assim, em profundidade das nossas experiências pessoais, né? Tem que exemplificar, que a gente teria aí um mosaico, enfim, uma coleção. A gente teria uma coleção de situações para contar para as pessoas de cada um desses apontamentos que a gente está levantando aqui na discussão. Então, para não cair tanto no papo subjetivo, a gente está falando de forma mais ampla, né, sobre tudo isso chamado racismo. E a Ana, com esse tom acadêmico, que eu estou aqui me deliciando e anotando. Você acha que eu tenho um tom acadêmico, Basília? Eu acho, eu estou tentando perder. Não, acho que você... Não perde não, por favor. Perde não, mas é que é muito... Não, muito... você explica tudo perfeito, perfeito. Então, eu vou se você está dizendo, eu vou acreditar, vou me apropriar disso daí e vou seguir. Porque é isso. E você sabe uma coisa que eu fiz muito na minha carreira? Não sei se você fez, mas isso eu fiz muito.
Quando você chega em determinadas situações, se confunde a especialista com a vivência, né? Não tem como descolar. Então, assim, a especialista, ela dá pareceres, a especialista, ela mostra de forma técnica o que é o racismo sem materialidade. Só que aí, eu também tenho a minha história pessoal. Então, eu deixei de contar como que é para mim. Eu coloquei a minha história pessoal no guardadinha. Então, em situações muito específicas, eu me coloco, eu mostro como foi para mim, eu conto a minha história. Mas, do ponto de vista profissional, eu evitei ao máximo fazer isso, porque quando você fala de si, vai na ordem da opinião. Mas aí ela está contando o que foi para ela. É a opinião dela. Sua vivência não define o mundo. Então, eu parei de usar os meus exemplos pessoais para não parecer que ele era um referencial universal, porque ele não é, né? Eu vivencio aquilo para o qual eu estou lutando para destruir. Então, eu não sei como é para ti, mas eu fiz isso, eu faço isso. É a mesma coisa, e talvez essa seja uma estratégia até para a gente conseguir convencer. Porque a gente vai falar do grupo e não do indivíduo. É isso. Acabou. Fechou essa aqui, Paty. Manda outra. Deixa só eu tirar aproveitando que vocês falaram, tirar só uma dúvida com vocês, né? É porque vocês estão na vitrine. E a Ana citou o nosso grande Sérgio Vaz, e eu cito aqui Racionais MC, que ele, na música Negro Drama, quando ele diz que o mundo todo está ligado em você, né? Então, a minha dúvida é o seguinte: vocês, como pessoas que estão em destaque, como que vocês lidam com essa situação? Por exemplo, a Basília está em Brasília, né? Então, se a gente ligar lá o canal da CPI, nós vamos ver pessoas brancas e homens na CPI. E a Ana é colunista da Forbes e senta para negociar também com o empresariado, que a maioria são homens e pessoas brancas. Como que vocês lidam com essas situações? Vocês sentem essa questão do racismo? Quando vocês sentem, como que vocês lidam com isso? Como faz para convencer que vocês que estão ali porque são competentes? Que a primeira coisa que aparece é a imagem. As pessoas vão destacar a imagem da pessoa e não a competência que ela tem. É a realidade que a gente vive, infelizmente. Mas como que vocês lidam com essas situações, se puderem compartilhar conosco? Vou responder bem rapidamente, antes de Ana ligar o microfone. Bom, você vai partir, então, da avaliação concreta de que as pessoas são diferentes. Então, você vai encontrar brancos, vai encontrar uma maioria homens. Eu cubro política, então eu já ando em um ambiente que majoritariamente é composto por homens brancos. Então, é diferente. Eu não estou na minha quebrada quando eu estou entre eles. Eu não me sinto parte, né, daquilo como unha em carne. Eles são diferentes, mas isso não significa que eles sejam melhores. Então, a partir do momento que a chave virou para mim aí, e não foi de hoje, faz tempo, e isso tem muito a ver com a criação que eu tive, da minha mãe, da minha avó, a partir do momento que eu vi que eles são diferentes, mas eles não são melhores, eu passei a ter uma postura de perseverança, né? O que eu citei agora da sua perturbação, Fábio, mas eu falei de uma brincadeira, é claro, de você insistir, de você buscar referências de como fazer melhor e bater na porta e saber que se ela não abrir, isso não significa que seja um campo estéril. Você tem que ficar tentando e uma hora aquela porta vai abrir. Nem que seja para dizer não para você, como já aconteceu. Então, existem, eu lembrei aqui de situações de pessoas falarem, você é insolente, hein? Como você é insolente? Isso é algo que, com o tempo, com os estudos, com o contato com pessoas como a Ana, eu passei a compreender que você pode fazer ou tentar fazer as mesmas coisas que uma pessoa branca. A percepção dos outros vai ser diferente. Não vou dizer para tudo, mas para muitas coisas, sim. Então, enquanto a branca é uma pessoa insistente, sei lá, é uma pessoa estratégica, essa palavra é ótima, estratégica, pragmática. O negro, ele é uma pessoa chata, uma pessoa, às vezes, insolente, grosseira, sabe? Que não faz parte.
Então, muitas vezes, eu estou numa pauta, num lugar que eu sinto que eu não sou parte, e mais, às vezes eu sinto que eu não sou querida ali, eu não sou bem recebida ali, mas é o meu trabalho, é o que eu me propus a ser e a fazer. Então, enquanto eu conseguir acordar cedo, dormir tarde, fazer malabarismos aqui em estudar e fazer a pauta do dia a dia, né, apurar a informação, é nisso aqui que eu vou continuar, sabe? Foi o que eu escolhi para mim. Lembra aquela primeira frase? Você é o que você define, o que você define ser, né? Não o que os outros vão dizer para você. Então, difícil impossível de ser desbravado, não. Eu tenho uma resposta curta, Ana. Eu só vou concordar, porque é exatamente... É que, gente, assim, é igual, assim, a trajetória ela é muito similar. Não tem como eu falar que não é. Assim, tudo que a Basília falou é a mesma coisa do lado de cá. E também eu me ancoro muito na criação que eu tive, né? Eu tive uma família que, assim, todos os espaços são para você, ponto. Todos os espaços são seus. E aí você começa a ocupar aqueles espaços. Você sabe que você causa um desconforto. Você sabe que as pessoas muitas vezes não querem que você esteja ali, que não querem te ouvir. E o que você faz? Segue. Você segue. Porque você não está ali por elas. Você está ali porque você está realizando uma coisa que é sua. Entende? Então, quando você tem certeza daquilo que você está fazendo, do ponto de vista é meu, é o meu lugar, é o meu caminho, é a pauta que eu tenho que escrever, você vai fazer. E aquilo começa a se tornar cada vez menos relevante, entende? Aquilo cada vez mais você vai dando menos... É o grau de importância, acho, né, Basília, que você dá? No começo, acho que você dá um nível, uma torcida de nariz, um desconforto, você dá um 10, né? Aí você acende o sinal vermelho. Depois, aquilo vai se tornando tão pequeno, tão diminuto, a ponto de... Não sei como que é para Basília, mas quando percebo determinados desconfortos, ou quando alguma coisa é dirigida de forma que me incomoda, ou fala de mim, ou das minhas, ou dos nossos, eu endereço. Eu aprendi a falar. Eu aprendi a falar no momento em que as coisas acontecem. Com essa coisa acadêmica aí que você gostou, Basília, com esse jeito elegante, né? Muito amistoso, não estou muito falando técnico. por mim, estou falando por nós. Mas eu mostro para você exatamente que você não está legal o que você está fazendo, né? A pessoa sabe que eu estou falando com ela, né? Só que também tem uma outra coisa. Dependendo do lugar onde você está e da posição que você ocupa, as pessoas com quem você está jogando, né? Que você está lidando ali, elas evitam ao máximo transparecer aquilo, porque elas sabem que você ali naquele lugar também tem um certo poder, né? Então essas pessoas elas tentam fazer parecer que nossa, que legal que você está ali, sabe assim? E que você sabe que não é legal pra caramba, mas você se diverte. Chega um momento que você começa a se divertir com o que está acontecendo no teu entorno, você fala assim, tem isso, né? Tem eu. Não é, Basília? Assim, perfeito, exatamente. Tem eu aqui, Nossa. então é isso. É isso. Aceita. Que dói mais. Não tem o que fazer. A gente vai voltar? Não vai. Né? Tem uma frase aí que a turma fala, eu não sei de quem é, mas fala assim, as mulheres não vão voltar para a cozinha, as pessoas negras não vão voltar para os quilombos, né? Não vai, a gente não vai retroceder. Então, assim, o que vai fazer? Né? Você vai chorar na cama que é lugar quente? A gente já chorou tanto. Estamos aqui, o que tem? Chora um pouco, reclama um pouco, né? Vai dar tudo certo. Né? Sempre dá certo, gente. Agora, a interpretação vai a contento de cada um. Então, é por aí, eu acho, Binho. Legal. Perfeito, gente. Maravilha. Paty, traz a próxima pergunta, por gentileza, que eu vou ficar só quietinho, só ouvindo. Muito obrigado por responderem meu questionamento, meninas. Sensacional. Tá muito bom isso daqui. Eu quero até fazer um comentário, né? É uma frase: há de se ter coragem, há de se ser forte, né? Eu acho que justamente esse empoderamento, essa coragem, essa força, anotei aqui para não esquecer, esse enfrentamento do desconforto, né? Eu acho que é uma das ferramentas que faz caírem as barreiras, né? Quebrarem as barreiras, porque a pessoa, né, o ambiente, as pessoas, elas veem que não adianta resistir, né? Porque do outro lado
tem pessoas com força, com coragem, com competência e que não vão recuar, né? Então, acho que essa ferramenta da coragem e do enfrentamento é muito rica. Ô, Paty, pegando o gancho nisso que você falou, a gente só consegue isso aí, essa coragem, essa força, se a gente fizer aquilo que a Basília falou lá no começo. Autocuidado, né? Então, você tem que ter uma cabeça boa, você tem que cuidar de si, você tem que cuidar do seu espiritual, você tem que cuidar das pessoas no teu ao redor. Eu, particularmente, e tenho certeza que a Basília também não deve ser diferente, eu tenho uma rede aqui, né? Então, assim, eu tenho as coisas, a minha fé muito poderosa e forte, eu faço análise, né? Assim, eu tenho as pessoas para quem eu posso correr e chorar e que vão me devolver muito amor de volta, porque é isso que faz com que a gente tenha muita força para seguir, porque não é fácil. Como ela disse, tem sempre aquela pessoa perguntando assim, é difícil, né? Esperando você falar né? E tem esse estereótipo da mulher guerreira, ela é guerreira, ela é guerreira. Não, eu não quero guerrear, eu não tô aqui guerreando, não é isso. Né? Guerreira faz tudo. Eu não quero fazer tudo. Eu quero poder escolher o que eu vou fazer. Então, assim, existe essa transição, existe tudo isso. E, eu quero fazer meu skincare, ficar aqui de boa no meu final de semana. Então, assim, eu sou uma pessoa que incentiva muito isso, né, de todo mundo. Essa coisa de ser quem a gente é, de poder ser quem a gente é que dá essa coragem. Então, quando a Basília falou, eu anotei aqui, né? Você tem que ter você tem que ter essa. Então, o espiritual tem que estar cuidado. Se você tem uma religião, eu tenho a minha fé, eu me agarro nela muito fortemente, né? E assim, nessa rede, na minha terapia, análise, né, ali, poder falar, assim, se entender, se localizar no mundo, se localizar. Quem é você nesse contexto? Como é que as pessoas te veem? Entender esse universo ajuda demais nessa coragem que você falou, Paty. A minha avó, inclusive, ela passou agora aqui há pouco, e é um dos esteios da minha criação e do meu bem-estar psicológico, ela sempre fala assim, você se usa demais, minha filha. Ela tá certa. Olha que maravilha, vou anotar. Você se usa demais. E aí, assim, tentando usar um termo mais eufêmico, então eu me desafio demais. É isso. No sentido de que vai dar certo se você cuidar de si, e acreditar que vai conseguir. Em algum lugar você vai chegar, e em algum lugar bom. Né? E o mundo vai responder para você com positividade também, com espaços, com amizades que são realmente verdadeiras, tanto amizades que estejam dentro ali da sua corporação, como fora também, pessoas que possam te ajudar no campo profissional, como fora também, só para você dar aquela choradinha no fim do dia, ou falar de um assunto que não tem nada a ver com jornalismo. Tem isso existe mesmo. Às vezes eu penso aqui nas pessoas que eu ricamente pude conviver nesse decorrer aí da minha carreira, que ainda é muito curta. São 13 anos de ambiente institucional. Eu tenho 32 anos. São 13 anos de ambiente corporativo. E muitas pessoas falam assim, nossa, como você é nova. Às vezes eu acho que as pessoas pensam, meu Deus, você está sobrevivendo até hoje. Você está aguentando até agora e você é nova, né? Algumas pessoas acham que eu já sou muito mais velha. Talvez eu não seja tão calejada, né? Que ainda quero viver muitas outras experiências. Mas saber o seu lugar na sociedade e como o que você faz inspira outras pessoas, brancas ou negras, também é um componente muito importante nessa discussão. Eu vivo recebendo mensagens, e isso é maravilhoso, de pais que dizem, Basília, muito obrigada por estar na TV, por estar na posição que você tem de analista política, né? Então, eu não sou uma pessoa que simplesmente reporta o que os outros dizem. Eu posso analisar a informação, eu posso pensar naquela maçaroca de informações que são despejadas em cima da gente dia a dia. Esse conversar, que já era uma característica minha, e que eu tento aperfeiçoar, né, sempre, é o meu processo de trabalho hoje. É por meio disso que eu trabalho hoje. E é impressionante que as minhas pautas, elas são política, economia, judiciário, mas existe um público ali que está observando o meu proceder.
não necessariamente o meu conteúdo, né? Do tipo, vou me informar aqui, o que o Bolsonaro falou hoje. Não é isso. Mas existem algumas pessoas que estão ali vendo como eu organizo as ideias, ou onde eu estou, enfim, que estão buscando em mim uma referência. E isso não sou eu que estou dizendo, mas as mensagens que eu recebo. E é muito gratificante terem meninas de 6, 10 anos, olha isso, meninas negras que hoje olham uma entrada, uma apresentação minha na TV ou na internet e se inspiram e gostam, porque não faz muito tempo em que eu era essa menina negra. Eu estando com 32 anos, vamos aí, né? Balzaquiana. Mas um dia desse eu também fui essa menina negra, cheia de dúvidas, de inconstâncias, de não assumir verdadeiramente o seu cabelo cacheado. Eu alisei até os 22 anos. De não ver um lugar de tanta visibilidade, ou como o Fábio muito bem descreveu, uma vitrine para eu estar. Eu sempre busquei ter destaque no meu trabalho, mas isso vir a ser ir para a televisão, eu não via assim. Na faculdade, eu não pensava nem em rádio, nem em TV. Eu queria uma coisa mais off, né? Do mais off da exposição. E hoje é todo dia você está ali e você está sendo vista, observada, querida ou odiada, depende com quem você conversa, o que você fala e o que você representa também. Então, é isso. Saber o seu lugar não de fala, eu gostei dessa sua alegoria, Ana. Falar que não é o lugar de fala, mas o meu lugar na sociedade, o meu lugar social, isso vai muito além do que um lugar de fala, né? Você saber que você está falando com todo mundo mesmo. E, de alguma forma, a sua manifestação impacta na vida das pessoas. É claro que eu falo com muito mais carinho a forma com que meninas negras chegam até mim mandando mensagens, sejam via seus pais ou indo lá, enfim, mandando... Existem as meninas negras também de 12, 15 anos que mandam mensagens e que elas pensam, será que um dia eu vou chegar lá? E eu penso, cadê o lá? Mas tudo bem, enquanto isso, eu tento ajudá-los de alguma forma. Esse lá, né? Oh, meu Deus! Aonde é esse lá? Será que é o mesmo lá para todo mundo, né? É difícil. Vou trazer aqui outra pergunta do nosso chat, tá? Olha, vou fazer a pergunta para nossas duas expositoras, né? Se puder a Basília começar a responder, depois passar a bola para a doutora Ana, agradeço. Então, a pergunta é a seguinte, quem trouxe a pergunta foi o Marcos Vinícius da Costa. Ele diz assim, nunca se falou tanto em equidade, em superar barreiras, em valorização da diversidade, em todas as esferas sociais e institucionais. Contudo, infelizmente, pouco se percebe de mudança. Pergunto, como sair da retórica e como derrubamos as barreiras como acadêmicos do direito? O que podemos fazer? Ele pergunta como um acadêmico do direito. Vocês querem uma resposta, então, em como eu acho que uma pessoa formada em direito deve atuar? É nesse sentido? Eu acho que agora, então, começa a minha resposta reveladora em dizer que eu também sou uma acadêmica do direito. Que eu estou indo para o 5º semestre de direito, com muita dificuldade, em meio a uma pandemia. Fico feliz de ter sido chamada para essa mesa. Por isso que eu tinha que ter a autorização da TV para poder participar ou não. Mas assim que eu recebi a sua mensagem, Fábio, eu queria falar, sim, com certeza, eu participo. Vocês são meus novos colegas de trabalho. Pois é, né? Bom, eu acho que o acadêmico de direito deve utilizar o seu conhecimento para reduzir preconceitos, reduzir zonas de discriminação na sociedade. Acabar é muito utópico. Talvez nos livros, nas artes cênicas,
você encontra histórias em que tudo fica bem no fim, the end, né? O final feliz. Mas na vida real não é assim. Você, como um acadêmico de direito, podendo explicar para as pessoas que elas têm como, por meio do acesso à justiça ou por meio da formação acadêmica, que não deixa de ser também muito rica no direito, né? Não pensando no direito como um operador do direito, mas o caminho que você percorre pelos livros, em que você vai ampliando os seus pensamentos, melhorando o seu vocabulário, conhecendo pessoas. Eu acho que um acadêmico de direito pode combater esse racismo, sendo também referência para outras pessoas, sabe? Utilizando esse conhecimento que é tão rico dos livros para transportar isso aqui para fora, em como auxiliar as pessoas, porque, querendo ou não, quem mais necessita da justiça é quem está na zona na margem da sociedade. Hoje, quem mais necessita da justiça é quem está à margem da sociedade. E quem são as pessoas que habitam essa marginalidade? São as negras e pobres. Então, talvez neste momento eu esteja falando com vários soldados, vou utilizar esse jargão militar, mas soldados de uma sociedade mais justa, em que o acesso à justiça seja mais facilitado, encurtado. Eu compreendo e gostei muito dessa pergunta sobre como não ficar somente na retórica. E como é que você deixa de ficar na retórica agindo? Então, todo dia é um dia de fazer alguma coisa, participar de algo. Então, pensa nos verbos de ação. Convencer, envolver, reunir. Como que você pode conseguir fazer tudo isso pelo direito? Talvez vocês estejam vivenciando isso também, está muito difícil acompanhar as aulas virtualmente, né? Então, assim, é difícil você pensar em um acadêmico de direito conseguindo traduzir tudo que ele está conhecendo, aprendendo na sociedade de maneira a contento. Não está dando, porque a gente não consegue nem transitar nessa sociedade, só que, né, por conta da pandemia, só que dentro dos espaços que ainda são possíveis de movimentação, como a própria internet, levantar um debate entre pessoas mais simples, tentar encontrar os segredos aí de como chegar, acessar a justiça, explicar isso para alguém, eu acho que não deixa de ser uma forma, sim, de você enfrentar essa sociedade racista, ainda que você não seja vítima de racismo. Eu acho que essa frase que a Basília usou para terminar, né? Você combater o racismo, ainda que você não seja vítima de racismo, tem uma coisa que as pessoas falam muito, né? Que é o aliado. Ah, o aliado, você tem que ser um aliado, você tem que ser um aliado. Aliado do quê? Aliado do quê? Né? Se eu estou falando de um problema social, esse problema é de todo mundo. Se eu estou falando que existe uma sociedade que privilegia uns e exclui outros, eu estou dizendo que esse um que é privilegiado sequer sabe com exatidão se ele está ocupando aquele lugar por competência e mérito próprio, né? Se tem um sistema que o privilegia. Então, aliado numa luta que beneficia todo mundo, não faz sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa entender qual que é o papel do aliado e quem é aliado numa luta que é coletiva e que destrói vidas, independentemente de quais sejam. Para uns é letal, né? Para outros, ele reverbera de outra forma, mas todo mundo, de alguma forma, é impactado pelo racismo, em último grau, do ponto de vista econômico, né? Em último grau. Né? No último, de ponto de vista econômico, porque a gente não tem um PIB lá muito bonito para excluir 56% da população e não fazer negócio com ela, né? Esse argumento econômico, várias vezes eu utilizo. Tem que ser. Porque, às vezes, as pessoas elas não se veem convencidas, né, sobre por que brigar contra o racismo. Então, eu vou chamar o aspecto econômico. Pessoas que são a maioria na sociedade, quando são marginalizadas ou quando elas são subutilizadas, quando você abala a autoestima dessas pessoas pelo processo do racismo, você está, então, diminuindo ou acabando com um gerador de renda. Você está diminuindo ou acabando alguém que poderia movimentar um comércio, poderia criar empregos, poderia melhorar o PIB do país. Eu gosto desse argumento. Eu não sou uma
pessoa técnica, estudada, né, que consiga destrinchar tão bem esse argumento. Mas, às vezes, eu utilizo, Ana, porque as pessoas não compreendem o resultado, os efeitos de, por exemplo, ações afirmativas, palestras como essa, né, uma exposição como essa que a gente está fazendo aqui hoje, acham que é bobagem. Por que eu vou brigar contra o racismo se eu não vejo ou se eu não sou vítima? Justamente. Então, tem esse argumento, digamos, liberal E é liberal mesmo. do impacto econômico que muitas vezes convence. É por isso que eu falo sempre, Basílio, fala assim, ó, em último grau, olha para cá, né? Olha para cá, seu racismo é maior do que a sua ambição? Porque se for, é beleza, mas não é, né? Não no sistema capitalista que a gente vive, enfim. Né? Deixa, essa discussão a gente pode criar um outro painel, viu, Adriana, para a gente falar só dessa questão. Mas voltando para a pergunta, né, que a Basília já respondeu brilhantemente com relação ao que o acadêmico de direito pode fazer, eu acho que a gente falou sobre isso no nosso outro encontro ano passado, mas eu falei sobre isso na OAB, num talk que eu tive no Instagram, acho que foi do... Ai, gente... eu esqueço, assim, já onde que eu tô, os lugares que eu vou, mas teve um que eu estava conversando sobre ele, sobre marketing jurídico e tudo mais, e o papel do acadêmico de direito, o que podia fazer, falar assim, olha, gente, vocês estão na academia, né? Vocês podem fazer um monte de coisa. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu era apaixonada por entender... A gente é uma sociedade, a gente como ser humano é tão falido que a gente precisa de normas para estipular o que a gente pode e o que não pode fazer com o outro, né? Então, assim, o que é, né? Assim, como é que a gente pode... A gente tem códigos, né? Regras que definem as relações. Então, aí você vai indo no detalhe. O que o direito faz? Ele regula relações para que elas sejam o quê? Equânimes. Elas são? Não são. Então, o que está acontecendo? Vamos evoluir o direito. Qual que é o papel da gente como operador do direito? Fazer o direito chegar no momento presente. Então, eu pego aquilo lá que foi estabelecido há milhões de anos, num conceito do paradigma antigo, e trago para cá. Então, quando eu falo de operar o direito, não necessariamente eu preciso prestar um concurso público, eu não preciso atuar na advocacia, eu posso fazer milhões de coisas, como uma conversa como essa aqui. Tudo aquilo que o conhecimento teórico que você tem ajuda a diminuir desigualdades é ação prática. É ação prática, né? A gente não pode confundir ação prática com materialidade dessa ação. Ela não é construída, não existe uma coisa que se dá e fala. Ação prática, isso aqui é uma ação prática. Promover esses diálogos é uma ação prática. A gente está discutindo, né, estratégias de mobilidade, né, para as pessoas negras e não negras. Então, isso é ação. Então, a gente desmistificar o que a gente entende por ação prática, entender que é o resultado que a gente está buscando. O resultado, muitas vezes, ele é intangível. A Basília começou falando assim, você não vê o racismo, assim como você não vê, muitas vezes, o sexismo ou as outras questões. O que a gente não vê, não é porque a gente não está vendo que não existe. E não é porque você está fazendo uma ação que muitas vezes pode ser teórica que ela não está causando impacto, né? Então, talvez a gente precisa mudar um pouquinho a forma como a gente faz a leitura das coisas, ampliar um pouco a perspectiva, sair um pouco da nossa única janelinha, né? E pegar emprestada a história das outras pessoas para a gente ampliar nosso universo, que dá bom no final, viu, gente? Meninas, já recebi o cartão vermelho do tempo. Eu agradeço imensamente a exposição de vocês. Eu tinha certeza que ia ser inspirador, não podia ser diferente. Contente mais ainda que a Basília entrou no nosso clã agora, né? Está conosco. Então, estou extremamente alegre por saber disso também. E eu passo a palavra para a doutora Adriana, para que ela possa fazer as considerações. Doutora Adriana está conosco? Sim, estou aqui. Eu permaneci durante todo o evento. Eu só tive que fechar a câmera por um motivo de força maior. Expliquei ao início as nossas expositoras. Estou aqui de enfermeira dos meus gatinhos que castraram, então alguns estão um pouco ainda complicados por conta da volta da sedação, mas estou aqui, acompanhei, foi assim extremamente rico, teve vários momentos eu com o gato no colo, queria abrir o microfone para comentar, porque eu falava, gente, isso é muito incrível, isso é muitas coisas que elas trouxeram, que a gente se identifica tanto, e que é tão da vivência das mulheres, e que essa questão da autoridade, do estar nos espaços, e de sabotar, como a Basília trouxe a questão, né, da síndrome da impostora, isso é uma coisa tão
tão presente na vida de todas as mulheres, mas eu imagino que o peso, com certeza, é muito maior, porque é um peso que vem recheado do racismo, desse racismo, como a Basília bem colocou, que não é visto, né, e é difícil de identificar, porque ele está aí de uma forma fluida dentro da sociedade, mas a Ana falou com perfeição, tá nos detalhes, tá nesses convites excludentes, tá nessa postura, né, que de uma forma velada acaba trazendo essa exclusão. Então, mas eu concordo plenamente com isso. Eu concordo que esses espaços, esses lugares de fala, esse momento em que as pessoas podem falar e contar as suas histórias e contar sobre essas estratégias e contar só o fato de vocês trazerem, vocês estando onde vocês estão, e aí essa questão do chegar lá, eu nem sei se eu não escrevi isso na postagem de hoje, né? Que eu estava lá na veterinária e eu falava, eu tenho que falar sobre esse evento maravilhoso, né? E fiz uma postagem, mas o chegar lá é conseguir estar em um espaço de referência, que é uma coisa tão rara. É rara para as mulheres ainda e mais ainda para as mulheres negras, né? Porque é o que a Ana falou, tem o teto de titânio quando se fala das mulheres negras. Mulheres brancas, teto de vidro, mulheres negras, é um teto de titânio. Então, assim, ver e ser vista. E tem um pensador que eu gosto muito, mas eu, né, sou uma pessoa muito esquecida, eu não vou me recordar do nome dele, mas ele é um filósofo contemporâneo, uma pessoa que está viva e tal, e ele tem um livro muito bacana que ele fala sobre a questão da procrastinação, de como a gente precisa trabalhar essa questão para vencer os nossos medos e tal, e ele conta uma história muito interessante, que ele fala assim, eu sempre quis ser roteirista de cinema, e aí eu escrevi meu primeiro roteiro e foi Godzilla 2, que foi o maior fracasso da história do cinema, né? E aí, assim, tipo, ele convidou as pessoas para irem no lançamento, e as pessoas não foram, e as que foram, que não tinham sido convidados por ele, saíram falando muito mal, porque não sabiam que era ele, o roteirista, falaram na frente dele, assim, muito mal do filme. Depois do filme tinha a ideia lá de receber as pessoas e tal, ninguém foi, assim, foi uma tragédia. E aí ele conta, né, que ele falou para um amigo dele, que horror, né, justamente quando eu consegui chegar aqui, onde eu sempre sonhei, deu tudo errado. Aí o amigo dele virou para ele, por isso, e a importância, né, as meninas falaram sobre ter amigos, né, ter essa força, né, que te carrega, que te nutre. E aí o amigo dele falou assim, tá, mas tu vai, e aí o que tu vai fazer? Tu vai desistir porque tu tá com vergonha? É bem melhor tu apanhar no palco do que tu continuar na plateia. Tu tá no palco, tu tá apanhando porque tu tá no palco, sabe? Então, assim, é isso, sabe? Vocês estão num espaço e vocês, o Fabinho falou da questão da vitrine, vocês estão servindo como referência, a Basília falou sobre, veja a força e a potência, que coisa maravilhosa, existem meninas que se espelham em você, né, que pensam, poxa, um dia eu vou chegar lá, porque ela chegou lá também. Então, assim, as críticas que vêm são críticas porque vocês chegaram lá. Desculpem usar esse termo, mas é isso. As críticas, elas só chegaram porque vocês estão em um espaço de evidência e porque vocês romperam barreiras, né? Não podia haver um título melhor para essa fala. Vocês romperam barreiras e estão em um espaço e que vocês falaram de uma coisa muito preciosa que eu já apontei, a questão do você ocupa esse espaço e você precisa lutar para conquistar a autoridade. Eu estou nesse espaço e eu mereço estar nesse espaço. Eu não preciso convencer a ninguém, porque eu sei de mim mesma, que a Basília falou com muita propriedade. Você precisa se apropriar do que você é e não permitir que ninguém invada esse espaço e queira dizer para você o que você é. Aí está a sua força, né? E isso é muito, vejam quantos conhecimentos, quantos saberes que essa conversa trouxe, e como isso tem um poder muito grande, um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu leciono, sou professora e leciono uma disciplina que eu trato sobre racismo. E no semestre passado eu tive uma experiência muito, muito positiva, porque quando eu comecei a tratar sobre o tema, muitos alunos eram extremamente refratários. Eram aqueles alunos do tipo, agora tudo é racismo. Por que a gente vai falar de um tema como esse? Porque isso não está na grade, porque só nessa faculdade que tem que vir com essas conversas loucas, não sei o quê, sabe?
E eu fui indo, e eu fui tentando mostrar, e eu fui, sabe, fui fazendo aquelas perguntas clássicas. O Fabinho fez uma palestra magnífica há pouquíssimo tempo falando sobre como ser antirracista. E quando ele começou a fazer as perguntas, nos lugares onde você está, quantas pessoas negras tem? Na sua faculdade, quantos professores negros você tem? Quantos livros de pessoas negras você já leu? Quantos livros foram indicados? Né? Quantos ministros no Supremo você vê? Né? Pessoas negras. Então, essas perguntas, elas são chaves para as pessoas começarem a dizer, opa, peraí, eu nunca tinha percebido isso. E aí as pessoas vão começando a abrir esse horizonte. E essa fala da Ana, poxa, não existe aliado, porque a gente todo mundo está no mesmo barco. A gente, né, não existe lá fora. Todos nós somos vítimas do racismo, logicamente, né? Não vou comparar o que vivem as pessoas brancas, mas nós viver em uma sociedade que é excludente é exatamente isso. Platão falava sobre isso. Nas sociedades oligárquicas, elas são incompetentes porque as pessoas que estão nesses espaços, elas não são merecedoras de estar nesses espaços muitas vezes. E aí a Ana falou de uma coisa, quando a gente olha, às vezes a gente olha em alguns espaços e vê determinadas pessoas ali em áreas de comando, de liderança, e tu pensa, poxa, não faz sentido, né? Tem tanta gente melhor, como é que essa pessoa tá aí e tal? Mas é por conta dessa estrutura que não prestigia verdadeiramente o mérito no sentido do talento e da competência. Esse discurso da meritocracia, de uma meritocracia que não tem como funcionar numa sociedade em que as pessoas já saem com 1 quilômetro de distância na frente, né? Hegel dizia isso, a gente só pode comparar se o ponto de partida for igual. Se o ponto de partida é completamente diferente, você não tem como fazer esse discurso, né? E aí vem aquelas pessoas com essa fala, como a Ana falou, não, tem que ter 7 línguas, tem que ter a pós-graduação na faculdade X, a régua é isso aqui, abaixo disso aqui, você não é... Mas, sabe, quem disse, né, que só essas pessoas que estão aqui têm essa competência para exercer esses espaços de liderança, tem muito mais a ver com empatia, tem muito mais a ver com habilidades que são próprias do ser humano e que precisam ser lapidadas nesses espaços. Mas esse tanto de conhecimento que as pessoas têm, às vezes não tornam elas pessoas melhores e aptas para estar nesses lugares e ocupar esses lugares com a competência necessária. Então, enfim, não vou, né, ficar falando muito aqui, estou muito empolgada, queria em vários momentos ter contribuído, mas estava na minha missão enfermeira pet, né, coisas que acontecem na minha vida, enfim, mas quero aqui agradecer e dizer uma fala que eu só falo, assim, naquelas palestras que eu sinto no meu coração, assim, de dizer isso, que a nossa comissão, ela tem uma missão muito importante, que é impactar a vida das pessoas, né? Tudo que a gente pensa, todos os eventos que nós pensamos, a gente pensa, poxa, isso vai realmente transformar, isso vai agregar, isso vai ajudar de alguma maneira. E aí, quando a gente pensa em fala sobre nesta coordenadoria que se chama Desenvolvimento Humano, a gente tem esse sonho, a gente tem essa ambição, né, de buscar essa utopia que está lá no horizonte, que faz a gente continuar caminhando. Essa frase é atribuída a Galeano, mas não é dele, mas eu também não vou lembrar do nome da pessoa, sou dessas, né? Não lembro, sou pessoa caduca, as pessoas me conhecem. Mas é isso, a utopia serve para a gente continuar caminhando. Então, falas como essa, que fazem com que a gente acredite que as pessoas que nos assistiram hoje, elas têm ferramentas agora para lidar melhor em determinadas situações, com problemas que podem acontecer, e pessoas que não vivem esses problemas, que elas passem a prestar atenção para não serem veículos desse racismo estrutural, para que elas se percebam, para que elas se despertem para essas armadilhas que estão no dia a dia aí naturalizadas na nossa sociedade. Então, poxa, sabe, como é maravilhoso isso, como é bom fazer parte dessa história e saber que a gente conseguiu levar essas questões para as pessoas e que lá na frente alguém vai encontrar você, assim, em algum lugar. A Basília agora, né, como disse o Fabinho muito bem, agora é do nosso clã, então lá adiante alguém vai te encontrar e dizer, olha, Basília, eu não pensava sobre racismo, não tinha essa visão, mas eu assisti aquela palestra de vocês, aquela conversa de vocês,
tu e a Ana trouxeram tantas coisas que mudou o meu ponto de vista. Eu passei a ver as coisas de uma forma diferente. Então, sim, é transformador, sim, é útil. As pessoas que vocês conseguiram tocar vão tocar outras pessoas e vão mudar a sociedade a partir do olhar delas, porque elas vão mudar, né? E aí encerro com essa fala também, né, de Platão, que ele diz, se a gente quer viver numa cidade ideal, a gente tem que ser esse cidadão dessa cidade que a gente sonha. Então, se a gente quer uma sociedade que seja uma sociedade que não se paute pelo racismo na sua forma de agir, a gente precisa que cada pessoa individualmente pense fora desse sistema, né? Que comece a detectar, hackear e agir de uma forma diferente, para que um dia a gente consiga viver nessa cidade que a gente sonha, nesse lugar que a gente sonha, nesse lugar sem racismo. Eu acredito que um dia a gente vai chegar assim, eu acredito por conta de conversas como essa, de pessoas maravilhosas como vocês que chegaram neste lá que precisa ser constantemente reafirmado, mas chegaram, estão nesse espaço de poder e de referência. Então, desculpem eu ter me alongado, eu transfiro a responsabilidade desta empolgação a vocês duas, e quero, antes de encerrar, perguntar se vocês gostariam de fazer suas considerações finais, depois dessa minha longuíssima conclusão, peço desculpas novamente, mas quero passar a palavra para que vocês possam fazer suas conclusões finais, para que eu possa encerrar o evento. Basília, gostaria de falar? Ana, tem alguma contribuição final a fazer? Agradecer mais uma vez, então, o convite de vocês, a audiência de todo mundo que seguiu até agora, né, ouvindo a gente. Acho que foram, sei lá, 2 horas de papo por aqui, né, na internet. É isso, perceba a si mesma, perceba quão maravilhosa ou maravilhoso você já é e tenha certeza, ainda que você não tenha como ter certeza, mas acredite que você vai conseguir. Esse é um exercício muito difícil de ser feito. Só que eu até tentei anotar aqui, eu tentei, gente, fazer uma organização das coisas que eu estou falando, não deu muito certo, mas eu acho que eu daria algumas dicas, assim, em você se manter conectada com as pessoas, e eu não estou falando de internet, mas dessa conectividade, assim, de boas energias, de bons amigos por perto, né, como eu já citei antes. Também criar estratégias de como entrar lá no grupo dos outros. Como é que você entra no clube alheio? Existem processos seletivos, existem palestras que conseguem, ok, que hoje está mais difícil por conta da pandemia, mas palestras presenciais também, que pessoas diferentes, áreas, lugares na sociedade conseguem se encontrar num auditório, numa faculdade, num auditório, em uma instituição do terceiro setor, por exemplo, que desenvolva palestras assim. E aí eu anotei um outro quesito aqui, mas todo mundo já nasce com ele, que é sorte. Tem que ter um pouquinho de sorte também. É errado dizer que a pessoa só chegou lá com sorte. Não é assim. Mas, com certeza, existe também esse místico, né? Esse imprevisível que ajuda a colocar as coisas no eixo. Uma vez eu estava fazendo uma cobertura no Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi jornalismo e direito, foi algo sempre muito interligado na minha vida. Eu posso falar disso em uma outra live. Então, enfim, eu sempre estudei o direito, não como uma estudante do curso, mas eu sempre busquei dar lógica às coisas que eu escrevia como jornalista. E uma das formas de fazer isso era entendendo as regras do direito, sabe? Desde o basicão do constitucional mesmo e o administrativo, a tentar compreender algumas outras áreas mais complexas. Mas essa base do direito constitucional, do direito administrativo, por exemplo, me fazia compreender quando um servidor público cometia um erro numa instituição local aqui em Brasília e prejudicava a população, enfim, no seu pequeno cosmo ali, e respondia a um PAD, um processo administrativo. Então, assim, graças aos estudos, né, do básico do direito, eu consegui escrever melhor aquela reportagem. Como entender também quando alguém ofendia outra,
eu batia no carro de outra pessoa, porque existiam as faltas locais menos complexas, mais simples, em que eu saí desse meu mundinho aqui protegido pela minha família e passei a falar da vida dos outros, né, a comentar sobre a vida alheia. Então, eu precisava ter uma base, mais do que a minha vivência, é a minha formação. Então, a gente no jornalismo vive dizendo, eu preciso de informação, eu preciso de informação. Chega uma hora que a chave vira e você percebe, eu preciso de formação, não somente de informação. Então, por isso é muito importante o lugar onde vocês estão hoje como acadêmicos de direito. Vocês vão levar o conhecimento de vocês, seja por meio do trabalho ou só mesmo da sua experiência de estar em sociedade, em contato com os outros. Tudo isso aí que você está aprendendo como um acadêmico, você vai conseguir traduzir lá fora, como uma pessoa formada ou já agora como um estudante mesmo. Então, entenda a posição importante que você ocupa hoje, como isso impacta na vida das outras pessoas. Eu falei que ia ser breve, acabei respondendo tudo de novo aí. Podemos recomeçar a live agora. É isso, muito obrigada. Agora eu vou ouvir Ana Bavon. Ai, gente, olha, foi uma delícia, assim, quero agradecer todas as pessoas que estiveram com a gente, eu espero que vocês tenham tido uma noite tão bacana e gostosa como eu tive, foi um prazer, assim, Basília, assim, uma honra, um prazer conversar com você essa noite, assim, foi um encontro mesmo, muito, muito, muito feliz, eu acho que foi muito legal. Adri, turma, contem sempre comigo para o que vocês precisarem, quando vocês quiserem, estou sempre aqui. E acho que a Basília já disse tudo assim, o que a gente pode pensar juntos, né, gente? Mas, cara, tudo que vocês precisam, é vocês. Vocês estão aí. É isso, entendeu? Vamos, sabe? Aprendam a executar as coisas que vocês têm ideia, aprendam a fazer tudo que vocês precisam para poder chegar onde vocês querem, seja lá onde for, né? Lá é um lugar que não existe, lá é um lugar que a gente cria para depois chegar no outro lá e outro lá. Eu tenho vários lá na vida da gente, né? Não tenho medo de mudar de rota, não tenho medo de errar é maravilhoso. Errar dá a possibilidade da gente criar musculatura, casca grossa para aguentar as coisas, então errar é bom. Vai ser ruim, dói, mas passa, sabe? As coisas passam. E tenho certeza que a gente não é capaz de todas as coisas. Não adianta a gente querer ser astronauta, que nem todo mundo vai ser astronauta, sabe? Mas queiram o que vocês são capazes de fazer, queiram demais aquilo que vocês são capazes de fazer, amem aquilo que vocês são capazes de fazer, porque todo mundo é capaz de fazer alguma coisa. Difícil é a gente amar aquilo que a gente é capaz de fazer, a gente só quer aquilo que a gente não tem. É o vazio existencial humano, né, minha gente? Que a filosofia existencial explica essa nossa eterna insatisfação, e ela é boa também, porque ela é pulsão, faz a gente buscar, e é isso. Contem comigo sempre e olhem para a vida com uma maneira propositiva, porque tem muita coisa ruim, mas ela é linda, né? A gente está aqui, ela é maravilhosa, ela está aqui para ser curtida, para ser apreciada, e a gente não tem que ter medo também de descansar e de corresponder a essa beleza da vida, se presenteando com coisas boas, sejam análise, seja um bom amigo, uma boa amiga, pessoas, boas conversas. A vida é isso, muito, muito isso, né? Porque todo o resto roda a partir disso. É isso, gente. Um beijo grande, super obrigada pela escuta de vocês, viu? Nós que agradecemos demais, demais. Então, quero encerrar esse evento magnífico, agradecendo imensamente. Quero agradecer muito a Patrícia, que conduziu aí, mediou as perguntas com brilhantismo, já está craque, daqui a pouco é ela. Eu sempre digo isso para os nossos acadêmicos, daqui a pouco serão vocês, os expositores, né? Conto muito com isso, daqui a pouco vocês vão estar aqui no meu lugar. Eu só vou ter sucesso como líder se eu for substituída por um de vocês. Aí eu vou sentir que realmente eu consegui cumprir com a minha função, né? Eu preciso formar outros líderes, isso que essa é a referência, esse é o foco, né? E agradecer muito ao Fabinho por ter organizado, doutor Fábio, por ter organizado esse evento incrível, por ter insistido, quando a doutora Basília falou, né, que ele foi chato, eu falei, formei discípulos, olha só, me senti muito representada, você é brilhante, eu não tenho dúvida que você vai deixar um legado maravilhoso, que a sua turma vai te substituir, esse trabalho que você faz é fundamental, e eu faço questão de dizer isso publicamente, porque eu já tive várias conversas com a Adriana nos bastidores, e ela precisa saber, né, esse trabalho que você faz, ele é fundamental, porque é formar novos acadêmicos,
acadêmicos, sabe, assim? E pessoas que vão estar aqui te substituindo e trazendo ainda mais discussões mais importantes. Então, é muito maravilhoso o seu trabalho. Sinta-se comemorada e celebrada pelo que você faz aqui hoje. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, eu sei que são muitas barreiras que você tem que romper aí do seu lado, mas você não está sozinha, olha nós tudo aqui, né, Basília? Basília precisou ir lá pedir pra olha CNN esse pra clã, aqui. gente! Então, assim, não tem... Fabinho chamou muito e eu dei graças a Deus, porque eu voltava para ele e falava assim, Fabinho, desculpa. Ele, não precisa... Assim, eu peço desculpa, porque perde uma conversa, volta, vai, não sei o quê. E é assim, e a gente vai, a gente vai enfrentando desse jeito. Maravilhoso, é isso mesmo. Então, eu quero agradecer imensamente, agradecer a presença de vocês, todo esse a forma generosa como vocês compartilharam a vida, as experiências, as estratégias, o olhar de vocês e o quanto isso é precioso e importante para todos nós. Esse é o objetivo de um evento como esse, né? É inspirar outras pessoas a pensarem em si com qualidade, se verem nessas pessoas que têm isso para doar, né? Que transborda de vocês, né? Essa competência, esse olhar generoso em relação à sua história. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Eu tenho uma coisa que eu digo sempre que às vezes as pessoas nos cobram humildade, mas na verdade confundem com mediocridade. Não querem que nós você ser uma pessoa soberba é você achar que você é melhor do que os outros. Você dizer que você é bom, você está sendo honesto se você é bom, né? Você não tem que ter medo de dizer que você é bom, né? Isso não é não ser humilde. Você está sendo honesto com você mesmo, né? Às vezes a sociedade nos confunde e diz que se você disser que você é bom é porque você é metido. Não. Se você é bom naquilo que você faz, não tem problema você dizer isso. E a gente tem que se sentir confortável com isso. Que sociedade doente é essa que só aceita as pessoas se clamando, só aceita as pessoas dizendo, poxa, não, eu fiz, mas não ficou tão bom assim, viu, pessoal? Desculpa, eu fiz, eu dei tudo que eu podia, mas, olha, teve esse probleminha aqui. Não, sabe? Não, vamos tentar mudar isso, a gente tem que tentar mudar isso, a gente tem que se sentir confortável em dizer, eu lutei, eu consegui, eu cheguei em um espaço em que eu tenho, assim, todos os dias eu luto para me manter atualizada, para que me vejam como essa referência de autoridade, mas eu estou aqui, eu estou nessa trincheira e eu estou aqui porque eu mereço. Isso não tem mal nenhum em dizer isso, vocês são essa referência para todos nós. Então, muito obrigada, eu amei assistir estar aqui presente nesse momento tão mágico, tão especial. Muito obrigada e até os nossos próximos eventos. Esperamos vocês, pessoal. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada, beijo.